Bom, boa tarde. Dando uma continuação no nosso treinamento sobre Covid-19. Agradeço a presença de todos. Vou procurar fazer uma aula bem concisa e focando nos protocolos do hospital e da Secretaria Estadual de Saúde, tá? Então, vamos lá. Deve ter uma duração de 1 hora. Então, a epidemiologia o vírus começou na China, na região de Wuhan, que todo mundo sabe, daí teve uma dispersão para o norte da Europa por conta das indústrias têxteis que são de propriedade de chineses no norte da Itália, e os trabalhadores daquelas indústrias passaram o ano novo chinês e adquiriram um vírus, provavelmente naquela feira de animais vivos, e trouxeram de volta para a Itália e acabaram contaminando aquela população idosa, que tem uma característica latina muito semelhante à nossa. Muito contato, as pessoas são muito próximas, a densidade demográfica é muito grande, então ali foi o epicentro que se espalhou para o mundo todo. Hoje, em termos globais, nós temos aí os Estados Unidos em primeiro colocado em número de casos, né? Já ultrapassou a Itália faz tempo. Espanha e Itália também estão bem colocadas, e Alemanha e França um pouco menos de casos, com a peculiaridade que a mortalidade que não se sabe porque na Alemanha, em detrimento dos outros países europeus, é mais baixa, tá? Eles acreditam que é por conta dos hábitos de vida dos alemães e do sistema de saúde deles, que é muito bom. O primeiro caso que se tem notícia foi em novembro. As autoridades sanitárias da China não avisaram o mundo a tempo, e aí a coisa se espalhou. O primeiro caso no Brasil foi, se não me engano, 28 de fevereiro. Isso. E os primeiros casos eles eram importados, né? Pacientes que vinham de regiões endêmicas. E ultimamente os casos se tornaram comunitários, então isso tem uma importância depois na história clínica, porque a gente tem deixado de levar isso em consideração. Antes a gente perguntava se a pessoa tinha feito viagem internacional, e hoje em dia, como já se tornou uma infecção comunitária, esse dado já não tem tanta relevância, tá? Bom, de acordo com os últimos dados que nós temos, no Brasil em Santa Catarina são 826 casos confirmados, com 26 óbitos, tá? E Lages, 10 confirmados e nenhum óbito, tá? Então, a epidemiologia do vírus, resumidamente, é isso aí. A fisiopatologia. A fisiopatologia, hoje nós temos duas teorias principais, tá? Uma teoria relacionada ao sistema imunológico, que o vírus, através de liberação de mediadores inflamatórios, principalmente interleucina 1, interleucina 6, fator de necrose tumoral alfa, os indivíduos que ficam mais sintomáticos teriam uma reação inflamatória mais intensa, então teria uma característica autoimune da infecção pelo COVID, causando um quadro clássico que nós chamamos de SARA, Síndrome da Angústia Respiratória do Adulto. A SARA, como essa aqui é a mais aceita, eu vou explicar um pouquinho com mais detalhes como que isso acontece. Então, a SARA é uma resposta inflamatória do organismo que pode ter causa tanto pulmonares quanto extrapulmonares, tá? Então, por exemplo, algumas doenças que não são pulmonares podem causar SARA, como pancreatite, grandes queimados,
infecções de outros sítios, como uma sepse abdominal, uma urosepse, pode causar SARA. E pulmonares, que são as infecções, pneumonias, bacterianas, virais, etc. A SARA, ela tem 4 características, tá? Para você enquadrar com SARA. Número 1, você precisa ter o foco de inflamatório, o foco de CIRS, síndrome de resposta inflamatória sistêmica. Esse foco, então, como eu falei, pode ser pulmonar ou extrapulmonar. E a CIRS tem 4 características clínicas: febre ou hipotermia, taquicardia, leucocitose ou leucopenia. São essas: febre ou hipotermia, taquicardia e taquipneia, desculpe, faltou essa. Então, foco com presença de CIRS, esses sinais de CIRS. Número 2 é a presença de um raio-x com padrão de SARA, que eu vou tentar reproduzir aqui. O padrão de SARA é um padrão centro-periférico, padrão semelhante à congestão pulmonar. Ok? Raio-x com padrão de SARA. Daí você vai ter o número 3, que é, se você tem um raio-x com padrão congestivo, você precisa excluir que isso seja em virtude de uma falência ventricular esquerda. Então tem um parâmetro que nós chamamos da pressão venosa central, que é medida através de um catéter que a gente coloca na veia cava superior e vai medir a PVC. Quando a PVC está maior do que 15, o fluido do capilar acaba transudando para o pulmão e muito provavelmente isso não se deve, esse padrão radiológico não se deveria à reação inflamatória pulmonar, e sim ao aumento da pressão hidrostática do capilar pulmonar. Então você tem que ter uma PVC menor que 15 para que isso seja critério de SARA. E a última que a gente vai utilizar mais é uma relação que a gente utiliza de gravidade de ventilação-perfusão, que é a chamada relação PaO2 sobre FiO2. A PaO2 é um dado gasométrico e a FiO2 é a frequência de oxigênio que existe no ar atmosférico. Então você pega a gasometria, para você ter uma ideia, a FiO2 normal aqui do ambiente é 21%. A maior parte do ar é formado por nitrogênio, só 21% do ar é formado de oxigênio, composto por oxigênio. Então, quando o paciente está entubado, com uma FiO2 mais alta, você vai fazer a dosagem da gasometria e isso vai te dar um valor, essa divisão. Então, nós temos 3 valores aqui. Se for menor que 300, ou seja, entre 200 e 300, a gente chama isso de lesão alveolar aguda. Lesão alveolar aguda. Se a relação for menor que 200, isso é um critério para SARA, tá? Se a relação for menor que 200, isso é um critério para SARA. E se ela for menor do que 100, aí é um critério para SARA grave. Então, a partir daqui já é um critério. Então, se você tem esses 4 critérios, você está diante de um paciente com SARA, que pode ser por COVID, pode ser por outros focos pulmonares ou até extrapulmonares. Então, essa é a teoria mais aceita. No entanto, recentemente surgiu uma outra teoria que está sendo estudada, principalmente por conta da hidroxicloroquina, e vem se especulando sobre essa teoria. Eu vou citar, não é a mais aceita, mas eu vou citar. Que o COVID seria uma doença hematológica. Ocorreria o seguinte, que semelhante à malária, o vírus do COVID, ele invadiria a hemoglobina, e a
formada por um anel tetrapirróleo com 4 cadeias de M, de ferro, onde o oxigênio se acopla. E o COVID, dentro da hemácia, ele deslocaria uma molécula de ferro do M e você teria ferro livre. E esse ferro livre, nos pulmões, ele causaria a lesão característica que a gente vê na tomografia, que é o padrão de vidro fosco, tá? Então esse dado aqui, isso não é o mais aceito, mas explicaria algumas coisas. Por exemplo, por que no caso do COVID você tem um padrão mais periférico e menos central? Porque o padrão de vidro fosco, porque a hidroxicloroquina teria uma boa ação no